Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Nós estamos aqui com mais um vídeo e para quem acompanha o canal há mais tempo vai ter a impressão de que está tendo um flashback, que já viu esse vídeo antes em algum lugar no tempo. E sim, a resposta é que você está certo, realmente. Eu já fiz um vídeo muito parecido lá por 2015, 2016, eu não me lembro a época. Em alguma época ali do momento em que nós tínhamos a nossa presidenta e o mercado estava vivendo por um período um pouco parecido que me levou a fazer o vídeo e cá estamos nós de novo. E o tema deste vídeo é: afinal de contas, a gente come ou não come dólar, hein? Por que eu devo me preocupar com o preço do dólar? Por que eu devo me preocupar com o mercado reagindo mal a tudo isso que está acontecendo? Isso é só uma sacanagem. O pessoal ali desse tal mercado resolveu criar indicadores ruins, criar resultados ruins só para ver o circo pegar fogo? É isso que acontece? Não, claro que não. Nós já sabemos disso há muito tempo. Nós vamos entrar mais em detalhes, né? Eu andei vendo uma série de posts, gente comentando coisas nesse sentido. O mercado está de sacanagem, ele está caindo porque ele é malvado, ou sei lá o que está acontecendo na cabeça delas. Mas chegou ao ponto de eu ver uma pessoa dizendo assim: esse tal mercado, ele sabe quanto custa o quilo de arroz? Esse mercado não sabe de nada, esse mercado nunca foi ao mercado. E, bem, minha senhora, eu lamento informar, mas o mercado sabe quanto custa o quilo de arroz, porque o preço do quilo do arroz é determinado, inclusive, no próprio mercado. Então seria estranho se ele não soubesse. Para a gente elucidar isso desde as raízes, assim, mas ao mesmo tempo tentando ser sucinto, porque eu sei que os meus vídeos têm ficado muito longos, vamos falar o que é o mercado mais uma vez aqui. O mercado é uma instituição não formal que emerge das nossas relações aqui de troca, das nossas relações de consumo, de poupança, de investimento, das nossas negociações como um todo. O que é uma instituição não formal? Uma instituição que não tem assim um CNPJ, não tem um endereço, você não pode ir lá no mercado, ou ninguém responde pelo mercado, não tem um diretor executivo. Não, o mercado é uma coisa dispersa, pulverizada, que se forma, que emerge dessas nossas relações de troca, certo? De modo que, assim, em última instância, você pode dizer que o mercado somos nós. Porque se você tira nós da equação, tira as pessoas da equação, não existe mercado algum. Sem aquilo que os economistas adoram chamar de agentes econômicos interagindo um com o outro, não tem mercado de nada, não existe mercado algum, certo? Então, em última instância, somos nós, a própria sociedade, nas nossas relações de troca, a gente vai inclusive formando os preços desse mercado, inclusive o preço do arroz, que nos ajudam a coordenar a alocação de recursos que são escassos, né? Não existem recursos infinitos para que nós satisfaçamos indefinidamente as nossas necessidades de uma forma infinita no tempo e tal. Infelizmente a gente tem que priorizar coisas, ou felizmente também, depende de como você pensa, mas a gente vai priorizando através desse mecanismo de preços e tal, aquela coisa que a gente já conversou aqui algumas vezes. Você já sabe o que é o mercado. Isso é o mercado como um todo, mas tem um mercado mais específico, que é o mercado financeiro, que não é algo dissociado desse mercado anterior que nós dissemos aqui, é simplesmente um mercado especializado numa área, num ramo da economia. Assim como, por exemplo, existe uma feira de frutas, uma feira, um hortifruti, que vende lá legumes, frutas, hortaliças, esse tipo de coisa, é um mercado que é especializado num tipo de coisa. E assim, na feira você não espera encontrar venda de motos, no mercado de autopeças você não vai comprar bananas ou abacaxis, e o mercado financeiro, voltando ao assunto aqui, é um mercado especializado em produtos financeiros. Ali você vai negociar participação proprietária de empresas, vai negociar títulos de dívida, fundos de investimento, dentre outras coisas, enfim, que fazem parte disso. Todos esses mercados menores ou esses mercados especializados estão inseridos no mercado como um todo. E o mercado como um todo não está satisfeito. Não está satisfeito por quê? Como eu disse, o mercado somos nós e nós não estamos muito satisfeitos. Para que a economia funcione bem, a gente precisa de alguns elementos. A gente precisa de estabilidade jurídica, previsibilidade, e o Brasil, infelizmente, passa por um momento, nós vivemos num estado de exceção. Em nenhum momento da história o Brasil foi um lugar tão sem lei como é hoje. No Brasil, simplesmente não há mais lei hoje, existe apenas o arbítrio, a vontade em exercício de algumas poucas pessoas que estão usurpando o poder instituído. E isso já não é uma boa coisa, porque você não quer pôr dinheiro num lugar que, ao invés das leis regerem o processo, algumas cabeças desmioladas regem o processo. Sobretudo cabeças tão instáveis e tão lustrosas como essas que nesse momento estão participando ativamente desse processo. Outra coisa que a gente precisa é de responsabilidade fiscal. Então a gente sabe que a gente vive nesse contexto em que existem estados, esses estados recolhem impostos, esses estados gastam, se endividam em nome das pessoas, esses estados geram inflação. Dentro desse contexto, as perspectivas são as piores, porque os farsantes que foram alçados ao cargo de poder estão prometendo só fazer barbaridades, né? Toda aquela receita de como destruir uma economia, os caras querem seguir à risca. Aparentemente eles têm algum prazer sádico nisso.
Então eles querem gastar mais do que têm, querem regular o preço de algumas mercadorias, ao invés de privatizar, querem estatizar empresas, querem aumentar os gastos com o tal do funcionalismo, enfim, fazer toda a sorte de demagogia para que as pessoas mais ingênuas sejam enganadas e, quem sabe, tentem respaldar esse tipo de ação criminosa e doentia que essas pessoas fazem. E tudo isso é uma receita do fracasso. A gente sabe aonde isso termina, né? A gente tem aqui na América Latina, dia sim, dia também, exemplos de que tudo isso só gera desemprego, falta de investimentos, desabastecimento, a população vai ficando cada vez mais miserável, etc. e tal. Bom, diante desse cenário, resumindo esse papo inteiro, por que cacetas o mercado reagiria bem? Quer dizer, estou diante do caos, estou diante de um lugar sem lei, estou diante de um lugar fadado ao fracasso e à miséria. Vamos ficar felizes? Não, o mercado fica aborrecido, entre aspas, né? Lembrando que não é uma pessoa, mas na média ali dos sentimentos, é normal que fique aborrecido e tenha perspectivas ruins. Tendo perspectivas ruins, o mercado cai. Se o mercado cai e as pessoas têm medo do Brasil, como estão com medo do Brasil, elas tiram o dinheiro daqui. Como é que elas tiram o dinheiro daqui? Elas pegam a moeda local, compram dólares e levam para fora. Nesse processo, adivinhe só, o preço do dólar aumenta. Ah, mas segundo a moça lá, a gente não precisa se preocupar porque a gente não come dólar, não é verdade? Bom, na verdade a gente come dólar, a gente veste dólar, a gente se trata com dólar, a gente eventualmente até toma banho com dólar. Por quê? Claro que isso está sendo dito de forma metonímica, mas é evidente que uma série de alimentos, de bens e serviços que a gente usa são dolarizados. Quando o preço do dólar aumenta, a gente fica com um acesso mais restrito a esses bens e serviços. Então, um aparelho celular, um computador, tudo aquilo que depende de chips eletrônicos que você tem, não só para o seu uso pessoal, mas mesmo as empresas têm nos seus escritórios para gerenciar os seus negócios, isso tudo fica mais caro. Isso tudo ficando mais caro, o negócio, empreender em uma determinada atividade fica mais caro, fica mais proibitivo. Então o número de pessoas gerando riqueza diminui. As que querem consumir também, porque quanto mais caro forem as coisas, mais a gente precisa escolher entre essa ou aquela opção de consumo. Não dá para consumir tudo ao mesmo tempo. Não é? Quando a gente vai na padaria, a gente come pão, pão tem trigo, trigo é dolarizado. O transporte de todas as mercadorias que a gente consome usa gasolina, usa alguma fonte de energia que tem o preço dolarizado. Os remédios que a gente compra são dolarizados. Os aparelhos eletrônicos, as máquinas que são utilizadas para produzirem coisas, mesmo as que são produzidas aqui, eventualmente você compra máquinas, compra não sei o que lá de fora, tudo dolarizado. Se precisa pagar mão de obra estrangeira, eventualmente é dolarizado. E, enfim, quando a gente diz dolarizado, a gente está restringindo também o conceito para ficar mais simples, mas não necessariamente o dólar. A gente está dizendo que poderia ser, eventualmente, em algum momento da história, poderia ser a Libra, poderia ser o euro, poderia ser o iene, poderia ser qualquer outra moeda, mas a questão é, a nossa moeda ela é trocada diante das demais moedas, né? Todas essas que eu citei, né? E mais tantas outras que não cabem serem listadas aqui. Mas essa relação de troca, quando a gente deteriora o poder da nossa moeda, a nossa relação de troca fica ruim com todas as outras. Então, com o dólar, com o iene, com o euro, com o franco suíço, com a libra, etc, etc. E isso dificulta o nosso acesso aos bens e serviços lá de fora. Então, numa economia globalizada, você vira uma ilha restrita no mundo. Então, sim, a gente come dólar. Os produtos que você usa no banheiro, lá, a escova de dente, o sabonete, eventualmente são de empresas que também estão dolarizadas e assim por diante. A deterioração do poder de compra da nossa moeda não é... Ah, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem, nunca ficou, nunca ficará. E da mesma forma, o mercado financeiro vai sempre reagir mal quando as perspectivas de futuro da economia do país como um todo forem ruins. Então, se o lugar não tem segurança jurídica, se o lugar tem como regente um maluco que quer seguir a receita da destruição da riqueza, a economia vai sempre reagir mal e o mercado vai cair. Fazer o quê? São as leis não escritas da economia, não é isso? A realidade ela não se preocupa muito com as nossas intenções ou com o que a gente acha dela. Então cabe lidar com isso. Se você quer o resultado oposto, você precisa fazer as coisas opostas, mas isso está longe de acontecer. Bom, este é mais um vídeo aqui no meu canal pessoal. Eu agradeço a todos vocês que acompanham até aqui. Caso queiram receber mais vídeos, inscrevam-se. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.